Olha só, agora a gente vai falar da implantação do transporte integrado, novo sistema de transporte metropolitano da Grande Florianópolis. Mais um passo para aprovação, para que de fato saia do papel, foi dado hoje pela Câmara de Vereadores de São José, que aprovou o projeto de lei que permite o município participar da rede integrada de transporte coletivo. Isso foi aprovado nesta semana. A expectativa agora é que o município de Palhoça também participe, ou não. A gente está aguardando e acompanhando essa situação. O Laércio Botega, inclusive, foi até Palhoça para que a gente consiga um posicionamento, né, Laércio? Agora falta, de fato, só Palhoça para que o projeto caminhe. Bom dia para você. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que estão acompanhando o SBT Meio Dia. Realmente, falta Palhoça para entrar nesse grupo de municípios para integrar o transporte coletivo, que vai facilitar para o cidadão que depende do transporte e também vai economizar. A pessoa vai economizar, porque vai haver só uma troca, né? Desce do ônibus, já pega outro, não precisa pagar mais por aquele transporte coletivo. E quem vai dar mais detalhes para a gente aqui é o vereador Luciano Pereira, daqui da Câmara de Palhoça. Nós estamos neste momento na Câmara de Vereadores de Palhoça, porque vai ser votado na semana que vem essa integração do sistema. É isso, Luciano? Bom dia. Bom dia. Sim, na semana que vem, as sessões segunda e terça-feira, com certeza iremos votar o projeto. É unânime entre todos os vereadores, a gente vai aprovar, porém com algumas emendas, beneficiando assim o usuário de transporte coletivo de Palhoça. Quais seriam essas emendas, observações? Uma delas é exigir que a SUDEF implante um corredor exclusivo para os ônibus, e outra delas é a construção de mais terminais integrados, para mantendo assim a integração em todo o município de Palhoça e região. Porque são muitos os ônibus que saem daqui de Palhoça com destino a Florianópolis, por exemplo. Sim, são vários ônibus. Nós temos essa dificuldade, principalmente o tempo que o passageiro leva dentro dos ônibus, em torno de 1h30, 2 horas, e precisamos de corredores exclusivos. E a gente exige da SUDEF, do governo do estado, que construa esse corredor exclusivo antes de implantar esse sistema. Já houveram algumas conversas para tratar desse assunto, essa questão do corredor exclusivo? Sim, já houveram algumas conversas. Inclusive, conversamos com o prefeito, que vai ser quem vai decidir isso com o governo do estado. Mas a Câmara de Vereadores tem essa preocupação, como já falei, para melhorar para o morador do município de Palhoça. Então, a conversa está bem adiantada. Só esperamos que eles cumpram com parte desse acordo e façam esse corredor exclusivo. Então vai ser votado ou na segunda ou na terça. Deve começar na segunda e ser concluído na sexta a votação. Sim, inicia a tramitação dele na segunda-feira e na terça-feira a gente finaliza. Tá certo, muito obrigado pela participação no SBT Meio Dia. Está aí o vereador Luciano Pereira, aqui na Câmara de Vereadores, explicando sobre essa integração do sistema do transporte público na Grande Florianópolis e que Palhoça, muito provável, vai entrar nesse grupo de municípios para integrar o sistema. E como a gente disse, vai facilitar para o cidadão, que vai otimizar o tempo e também vai ter uma boa economia. Cibele? Com certeza, Laércio. Obrigada pelas informações. Laércio ao vivo, então, na Câmara de Vereadores de Palhoça, tratando do transporte integrado, né? Como a gente viu, os vereadores de Palhoça devem votar, então, na próxima semana, esse projeto de lei sobre a rede integrada de transporte coletivo. A Câmara de Vereadores de São José aprovou o projeto nessa semana e é disso que a gente fala agora. São José, então, faltava também, assim como Palhoça, a aprovação. A gente recebe agora, então, o presidente da Câmara de Vereadores, Michel Schlemper. Obrigada pela sua presença. Presidente, aprovado, então, o projeto de lei em São José. Que critérios vocês avaliaram para agora decidir pelo sim? Bom dia, a gente agradece a oportunidade de poder estar aqui ao vivo, dando essas explicações, informações à cidade de São José, à nossa população. A matéria tramitou na Câmara, houve um amplo debate, né? Os vereadores também tinham as suas preocupações, assim como Palhoça tem, porque a gente tem que dar uma anuência, né? Uma autorização para que a prefeita Adeliane Dal Ponte, nossa representante na mesa junto à SUDEF para a discussão do projeto integrado. E em São José nós aprovamos algumas emendas também, ao qual foram apresentadas em audiência pública semana passada,
para toda a sociedade, onde a SUDEF também fez a apresentação do projeto através do Observatório Social da UFSC e, especificamente em São José, nós aprovamos as emendas no seguinte sentido. Uma emenda para que houvesse 3 pontos de convergência na cidade, né? Como se formasse um grande triângulo na cidade. Uma ponta em Barreiros, uma no Alto Forquilhas e outra ponta na beira-mar de São José, onde pudesse fazer essa integração das linhas. Outro ponto é que o usuário de São José, com a futura implantação do transporte integrado, quando precisar mudar de linha dentro do município de São José, não haja cobrança de uma nova tarifa que possa garantir o direito de mudança de uma linha para outra, né? Esses pontos de convergência vai possibilitar evitar para que o cidadão de São José tenha que pegar um ônibus hoje, vir a Florianópolis para ter que ir a Palhoça. Sim, de fato tem que funcionar, até por isso que está sendo implantado, para que esse trajeto que não faz sentido não ocorra mais, né? A pessoa sair de São José, vir a Florianópolis para poder voltar para São José. Isso também está previsto como emenda, Está previsto. A ideia da emenda é que a prefeita agora, quando sentar junto com o colegiado para discutir os detalhes do projeto, possa trazer esses pontos também como pontos prioritários, né, de discussão, que eram as preocupações dos vereadores, porque é uma responsabilidade muito grande para a Câmara simplesmente a gente abrir mão de participar da discussão e só passar a autorização. Então, nós colocamos essas ideias no papel, inclusive a equipe da SUDEF avaliou como positivas as nossas emendas, não entende que as nossas emendas possa, digamos, impossibilitar a continuidade do projeto, né? A gente não queria de maneira alguma atrapalhar, a gente é totalmente favorável. Eu acho que é uma das agendas prioritárias da região da Grande Florianópolis. Eu acho que é uma matéria urgente, importantíssima para a nossa região, precisa realmente sair do papel. Nós aprovamos segunda-feira em 2 sessões que foram realizadas na segunda-feira. Hoje estamos encaminhando a prefeita Eliana Dal Ponte para a sanção da prefeita da lei e agora a Câmara passa a continuar acompanhando, agora exercendo o papel de fiscalização e cobrando e estando atento e colaborando naquilo que for possível para que, de fato, o governo do Estado, junto com o colegiado dos prefeitos da região, possam tirar do papel o quanto antes esse projeto que é de suma importância. O governo passou esclarecimentos para vocês, porque essa era uma das questões no início do pedido da aprovação por parte dos municípios. Era falta de clareza em relação ao que vai ser feito, tem que autorizar sem tantas informações assim. Isso foi passado para vocês, para que vocês fizessem essa avaliação, ou foi uma avaliação interna e aí sim a aprovação do projeto de lei? Não, isso foi passado, esse não era um ponto de dúvida na Câmara de São José, né? A gente sabe que todo o projeto da região metropolitana ele está estruturado com base nos estudos do PLAMUS, né? Que foi um grande investimento do governo do Estado para que realmente se encontrasse o melhor modal de transporte. E a partir dos estudos do PLAMUS que a gente conhece, que a gente acompanhou, a gente percebeu que a nossa cidade, São José, por fazer parte da questão central da região metropolitana, nós percebemos ali algumas dúvidas do ponto da questão desses pontos de convergência, de não ter um terminal específico em São José, de não estar clara a questão da integração entre linhas. Então, nesse ponto, a gente tinha essas dúvidas. Será que o cidadão de São José vai ter que continuar indo a Florianópolis para ir em Palhoça, indo a Florianópolis para ir a Biguaçu? Então, nesse ponto, nós fizemos essas observações através de emendas, né, em comum acordo também com a SUDEF, para que pudesse trazer essas garantias para a cidade de São José. Então, os pontos de dúvida de Palhoça é diferente de São José. São diferentes dos de São José. Agora, presidente, você citou, né, o cidadão de São José. Falando nisso, já dá para estimar um valor de tarifa? Porque essa pode ser uma preocupação do usuário do transporte coletivo de São José depois da integração. Vai ter uma mudança. Vocês têm a segurança de que a passagem seguiria a mesma, o valor vai mudar? Já tem algo sobre isso? Bom, essas informações são informações que a gente não tem como precisar e como garantir. A certeza que se tem é que quanto maior o número de municípios participantes do consórcio, participantes do sistema integrado, né, é um sistema que ele depende do usuário. Então, quanto maior a quantidade de usuário, maior é a pressão e maior a possibilidade de ter uma tarifa menor, de ter uma tarifa mais justa, né, de diminuição de tarifa. Né? Então, por isso que é fundamental a participação de todos os municípios. Ouvi aqui a entrevista do colega vereador de Palhoça, sinalizando que Palhoça também vai aprovar a legislação na semana que vem. Nós participamos da audiência pública no município de Palhoça, eles participaram da audiência pública também no município de São José. Em São José foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Então, a gente entende que, como está, não dá para ficar.
Como está, é caro, porque nós acabamos pagando uma tarifa cara e muitas vezes pagamos mais de uma tarifa, né, e já pagamos mais de uma tarifa quando precisa se deslocar de São José para Palhoça. E retornar, além do tempo que o usuário do transporte perde, o estresse, o incômodo, já tem um trabalho pela frente, o dia inteiro tem que enfrentar fila, mais tempo. Então, a ideia é que, de fato, isso funcione de maneira mais eficiente. Obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Agora, aguardamos, então, o próximo passo, né? Palhoça sinalizou que provavelmente aprove na semana que vem e aí depois é com o governo do estado.